O texto de hoje se encontra no livro de Neemias, capítulo número 4, versículo 17. Eu queria que você já abrisse aí, se você puder abrir, ou então você acompanha lá, se você não tem a palavra na mão. Eu quero ler o 16 antes. Eu vou ler o 16, o 17 e o 18, tá? Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração dos muros ou da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra mão empunhava a sua arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim construíam. O que tocava o chofar, a trombeta, caminhava junto a mim para qualquer alarme que se fizesse necessário. O título dessa mensagem hoje é Com as Duas Mãos. Todas as vezes que a gente olha para viver a obra de Deus, caminhar uma caminhada cristã, a gente precisa lembrar disso. Vai ser com as duas mãos. Ainda que uma esteja lutando para impedir que o inimigo interrompa a obra que você está fazendo, se protegendo, e com a outra você vai construir. Essa mensagem de hoje é algo que mexe com o meu coração, sabe? Mexeu muito com o meu coração. Mas a gente precisa olhar para esse livro de Neemias e ver que nós encontramos em Neemias um homem que foi chamado por Deus para voltar a Jerusalém, para reconstruir ou construir os muros da cidade de Deus que haviam sido destruídos. Reconstruir os muros era o primeiro passo apenas de todo o trabalho que Neemias e um companheiro que ele tinha chamado Esdras teriam com aquele povo que estava lá naquele momento. Mas nós vamos nos ater hoje à construção do muro. E assim, com Neemias, nós podemos ver que também nós, como crentes, somos chamados na mesma obra de construir muros. E o que são os muros de Jerusalém para nós? Os muros de Jerusalém para nós se referem a tudo que o mundo e o diabo e a nossa carne pecaminosa gostaria que fosse derrubada em nós. Toda a nossa resistência. O muro de uma cidade significava ela estar fortalecida ou não. Ela é fácil de ser invadida e tomada ou não. Significava a fortificação de um lugar. E quando a gente pensa na nossa vida, nós pensamos nos muros que protegem o meu coração, o seu coração, o meu propósito, a minha caminhada, aquilo que Deus colocou para mim, que se forem rompidos em algum lugar, que o inimigo possa adentrar na nossa história, podemos voltar a ser ruínas, assim como Jerusalém ficou. Construir os muros de Jerusalém refere-se à defesa, à preservação da igreja de Jesus, a concluir a proteção que Deus pode me dar a partir do momento que eu entendo que existem ataques. Construir os muros
Jerusalém refere-se a uma vida fiel à verdade de Deus para nós. Uma vida de arrependimento e de fé em Jesus Cristo, uma vida de comunhão com os santos, uma vida de congregacional, uma vida de santidade, uma vida de busca, de distanciamento e separação de tudo que o mundo representa. O que é o mundo? O mundo é toda essa sociedade perdida que nos dificulta, que nos oferece distrações para que nós venhamos a não olhar o propósito final. E junto disso, essas distrações nos afastam do verdadeiro propósito, que é caminhar e seguir a Cristo. Que é algo complicado, é algo difícil, não é algo simples. Seguir a Cristo não é algo fácil. O próprio Jesus disse, primeiro para seguir Ele precisamos negar a nós mesmos. Está aí o primeiro grande problema para a nossa vida. Somos criaturas egoístas. O que diz isso? O nosso ego, o nosso bem-estar tem que estar sempre no primeiro lugar. E quando nós temos que negar isso, as nossas vontades, os nossos desejos pessoais, os nossos planos pessoais, e quando nós temos que negar isso, e não é negar um dia, não. A renúncia que Jesus diz, não é apenas um dia ou uma semana sem alguma coisa que te faz bem, é negar tudo que esse mundo te oferece e dizer, eu tenho algo melhor, eu tenho algo mais especial do que qualquer riqueza, do que qualquer coisa que o mundo possa me oferecer, ainda que seja interessante. É não trocar o excelente pelo bom, como muita gente tem feito. Queremos o bom, mas nós temos um excelente. Então é algo que nós precisamos entender. Os muros de Jerusalém, eles representam a proteção para uma vida de caridade, de amor, uma vida de mutualidade cristã. Eles protegem uma família piedosa, um casamento piedoso. Não é só a igreja que nós estamos falando. Nós estamos falando de caminhada cristã, e a caminhada cristã não é ir na igreja, pelo amor de Deus. Ela consiste em estar na igreja também. Mas antes de estarmos na igreja, precisamos estar em Cristo. Não podemos mais estar no Adão, o homem pecador caído. Precisamos estar em Cristo, o Deus ressurreto que te santifica em todos os momentos. Os muros de Jerusalém são as vidas pessoais de santidade de cada um de nós, que devem ser edificadas na fé e no Senhor Jesus Cristo todos os dias. É bom a gente olhar para esse texto que nós lemos. Agora a gente vai ver que Neemias começa a construir um muro. Esse muro, Neemias estava lá no palácio do rei, servindo o rei, era chegado do rei. Aí chega Ananias. Anani era por os íntimos, como ele era um irmãozão de Neemias. Neemias fala que era Anani, mas é o mesmo Ananias. E diz, lá está difícil, lá está complicado. As pessoas que voltaram do cativeiro, depois que Jerusalém estava toda destruída, os muros destruídos, os portões, as cidades tinham portões, todos os portões estavam destruídos, queimados, e os muros com brechas. Então qualquer pessoa podia entrar na cidade por qualquer lugar que quisesse. Uma cidade fortificada se entra apenas pelos portões, onde pessoas liberam, autorizam ou não a entrada, porque o resto é fortificação. Mas lá naquele momento estava tudo complicado, estava tudo difícil, e as pessoas lá estavam sem nenhuma motivação.
estavam tristes. Não é fácil você ver a sua cidade destruída porque outras pessoas vieram e destruíram e deixaram em ruínas, queimaram. E a Bíblia diz que essas pessoas que estavam lá eram pessoas que eram consideradas pessoas incapazes. Que as outras pessoas olhavam e diziam: essas daí não vão conseguir nada nunca. É isso que sobrou? Se foi isso que sobrou, não esquenta a cabeça, que essa Jerusalém nunca mais se levanta, porque com essas pessoas. Mas Neemias então se move de íntima compaixão. Você vai ver lá no capítulo 1, quando ele recebe isso, ele ora, ele jejua, ele pede perdão pelo povo a Deus e pede graça de Deus diante do rei que ele trabalhava, porque ele precisava ficar uns dias de licença para ir cuidar desse muro, para ir cuidar dessa cidade, cuidar dessas pessoas. E aí ele aparece diante do rei e o rei percebe que ele está precisando de algo. Ele diz: eu estou com um problema mesmo, eu preciso resolver umas coisas pessoais, mas eu precisava resolver onde os meus pais foram enterrados, é onde a minha família nasceu, está tudo difícil lá, os meus irmãos estão sofrendo, eu precisava lá dar uma força para eles. O rei fala: mas quanto tempo você precisa de licença? Ele falou: não sei, eu preciso de ajuda, não só de licença, preciso de coisas, preciso de autorização, preciso de um monte de coisa, porque eu sei que esse trabalho, essa obra vai ser complicada e difícil. O rei, então, a Bíblia diz que o rei libera tudo. Então vai de licença, vai com autorização para ir na floresta do rei, pegar a madeira que você precisar para trabalhar lá, vai com a galera para te proteger aí, porque eu sei que esse caminho aí é bem difícil. Então ele foi totalmente equipado para o trabalho. E ele começa a construir os muros de Jerusalém. Ele leva a sério isso. E ele começa a mostrar que ele não tinha ido lá apenas para falar, para ficar dizendo: gente, fica tranquilo, isso aqui vai ficar bom um dia. Não, ele foi lá para chegar e dizer: vamos arregaçar manga, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos reconstruir isso aqui, vamos arrumar, vamos pôr em ordem. E ele chegou trabalhando, ele chegou sem medo do serviço. Só que do mesmo jeito que ele começou a trabalhar sério, os seus problemas também começaram a ser sérios. A oposição a tudo aquilo que ele estava fazendo começou a ser muito séria. Havia uma oposição que estava além de tudo, todas as provações que ele já havia experimentado. Havia oposição que estava fora das fileiras. E havia desânimo dentro das fileiras dos judeus. Veja bem, o que eu quero dizer? No contexto do trabalho, tinha um desafio. Pessoas que estavam fora daquele contexto, desejando e tentando todo o mal para que aquilo não acontecesse. Esse era o primeiro problema de Neemias. E ele tinha um segundo problema. Dentro do contexto, as pessoas estavam desanimadas. E você levantar alguém para fazer algo, quando esse alguém acha que não dá mais, quando essas pessoas acham que não vão conseguir, é muito complicado. A gente enfrenta essa oposição sempre. Isso a Bíblia deixa muito claro. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7:5, ele diz: aconteceu com ele. Ele disse assim: pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas e internamente temores. Essa era a situação de Neemias naquele momento. Externamente, tinha um abençoado lá, chamado Sanbalate, e um outro chamado Tobias, que resolveram estragar a história, prejudicar a história de Neemias. Externamente tinha dois caras que tinham poderes de arregimentar pessoas e tal. Mas internamente tinha
um temor, tinham medo, tinham desânimo, tinham o fracasso. Eles já tinham experimentado algo difícil, estava vendo a cidade, já tinha acontecido algo que tinha frustrado eles. E é muito comum você ouvir pessoas dizer: mas pastor, nós vamos começar de novo? Vai acontecer tudo de novo? E se der errado de novo? E se nós tiver problema de novo? E se Deus vier e mudar toda a história que você já viveu? E a gente vai ficar pensando até quando naquilo que nós poderíamos fazer se a gente não fizer. A verdadeira obra da construção dos muros de Jerusalém, agora, de acordo com o propósito de Deus, enfrenta uma grande adversidade. O propósito de Deus é, antes de tudo, conduzir cada um de nós para Ele, para a força que Ele tem. E é isso que nós vamos aprender aqui com Neemias. Neemias chega um momento que ele fala assim: gente, não esquece que o que nós estamos fazendo aqui é em nome de um Deus, é para um Deus, o propósito é dele. Nós estamos aqui como trabalhadores dessa obra, como edificadores de alguma coisa. É isso que eu quero que você tenha no seu coração. O alicerce é o que segura tudo. Se o alicerce for bom, toda a construção de cima vai ser resistente, amém? Mas o alicerce é algo que ninguém vê. Vocês estão vendo o alicerce desse prédio aqui? Vocês estão vendo o quê? O contrapiso, as paredes, o teto, o forro, mas o alicerce. Sabe para quantos metros deve ter um alicerce aqui com 5 andares para cima? Tem brocas aqui com pelo menos 15, 20, 30 metros para baixo. Porque o que acontece? Você já viu aquelas obras que os caras ficam socando assim, aquilo é para fazer a broca até achar dureza, firmeza, para depois colocar um concreto que vai, dali coloca um baldrame e começa a erguer a obra. Existem lugares que são arenosos, existem lugares que são barrentos, existem lugares que eram brejo, mas ele fica insistindo com aquilo lá, até encontrar firmeza, até encontrar dureza. E quando encontra dureza, você pode construir o que quiser, mas fica escondido. Sabe o que eu entendo com isso? Para esse dia de hoje, o nosso alicerce, nós já encontramos a rocha. A rocha ainda é e será sempre Jesus Cristo, amém? Mas esse alicerce não vai ser visto aqui. Esse alicerce não vai ser visto nas reuniões. Sabe por quê? Porque ele está escondido. Sabe onde ele é? É lá no seu quarto, onde você tem a sua intimidade. É no escondido que o alicerce se forma. E é isso que nós temos feito aqui. É lá em casa, é na casa de cada um de vocês que nós temos insistido até encontrar dureza, para depois isso aqui aparecer. No nome de Jesus, que vocês entendam hoje, vocês que vão nos assistir depois, entendam que é necessário o alicerce. E às vezes o alicerce, a obra do alicerce não é nem a mais linda, hein? Não é bonito, não. A construção é linda. Mas normalmente quem trabalha no alicerce, às vezes nem quem consegue ser lembrado numa obra é aquele que fez o acabamento. O cara que cavucou lá o buraco é o primeiro que chegou lá, não vai ser lembrado. O propósito de Deus, antes de tudo, é nos conduzir para a força que é dele. Se nós vamos construir alguma coisa, precisamos olhar para quem é o forte. Precisamos ter essa convicção firme e uma expectativa elevada, porque Ele é poderoso para nos surpreender e fazer muito mais do que nós pedimos ou
necessitamos. Seu propósito é, em segundo lugar, nos conduzir a aumentar a nossa dependência dele. Quando fica meio fácil o negócio, é até fácil você achar que a sua habilidade é boa. Estou fácil, estou na experiência, estou fazendo, isso eu já sei, tenho bagagem. Mas quando você enfrenta adversidades, você tem que reconhecer que é somente dependendo dele que você consegue avançar, que você consegue ir adiante. E em terceiro lugar, assim como aconteceu com Neemias, o propósito maior de Deus, quando ele coloca dificuldades, adversidades, é o quê? É nos tornar mais sensíveis às necessidades dos outros. É isso que Deus quer. Deus quer nos fazer entender que a força é dele. Deus quer nos fazer entender que dependemos dele. E Deus quer nos fazer entender que dependemos também um dos outros, que somos uma família de santos que o Senhor tem separado. E esse olhar para cada um dos outros é o que a gente precisa ter em todos os momentos dessa vida, de caminhada cristã. Mas olhando para Neemias de novo aqui, Neemias agora enfrenta no capítulo 4 a grande oposição à obra da construção do muro. Os inimigos daquela reconstrução não acreditam que era possível, mas quando viram que já estava na metade, sabe aquele negócio? Aquilo lá não dá nada não. Aquilo lá não sai dali. Esses daí não vão conseguir. Não sei o quê. Mas quando vê que está mais para concluir do que para desistir, aí precisa se mover. Aí precisa se mover porque o inimigo não quer que você tenha êxito em nada. Porque se o inimigo destruir os seus planos, os seus sonhos, se ele colocar você como um derrotado, como uma derrotada, você acaba em algum momento duvidando da capacidade do Deus que você serve ou do propósito dele com você. Em última instância, você fala: Deus se esqueceu de mim. Você não vai acreditar que Deus está com você todos os dias, em todos os momentos, porque as coisas não estão acontecendo. Olha o versículo 7 do capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. A primeira coisa que o inimigo quer fazer com você, quando você está num projeto de reconstrução, é trazer confusão, é trazer preocupação. Mas olha só o que como Neemias reage e se posiciona diante disso. Ele não lamentou, ele não amaldiçoou, ele não se tornou um pessimista. Porque sabe o que significa esse versículo 7 e 8? Quando eles reuniram todos, ajuntaram de comum acordo, todos eles pegaram as suas armas, seus soldados, e foram acampar do lado da construção do muro. E começaram a debochar, começaram a zombar. E dizendo que a gente invade aí a hora que a gente quiser. Esse muro que vocês estão construindo aí, uma raposa derruba. É muito incrível o que Satanás faz. Ele coloca a sua ofensiva próximo de nós. Ele não mexe com você ainda, mas ele coloca a ofensiva dele perto de você. Mas aí você vê que Neemias mostra a graça da perseverança, e perseverar é algo que nós cristãos temos que ter isso ativo todos os dias, todos os momentos. Perseverança é algo que nós temos que ter. E ele mostra a graça da força e do amor cristão. Vamos ler o versículo 9 para você ver. Nós, porém,
Os inimigos se reúnem todos e vêm pertinho para ficar atormentando. Ele, ao invés de falar, agora deu, agora estragou tudo, agora acabou, agora não vou conseguir fazer, agora o povo vai com medo, vamos correr, e agora não. Ele diz, nós, porém, oramos ao nosso Deus. E colocamos guardas para defender-nos deles dia e noite. Sabe o que significa isso? Primeiro, ficou bem complicado, o inimigo bateu lá na tua porta, o gigante chegou, corre falar com Deus. E depois, vigia. Vigilância. Vigilância. Ele colocou guardas para defender daquele povo todo dia e noite. Mas peraí, esses caras não eram aqueles que estavam tudo com desânimo? Algo começou a mudar. Porque quando as pessoas começam a ver que já está acontecendo, algo começa a mudar dentro de você. Você pode nem acreditar tanto quando você entra naquele negócio, mas você começa a ver os resultados. Você começa a pensar diferente. E Deus é alguém que pode mudar a história, o cenário da noite para o dia. Que Deus não está atrelado ao tempo que nós estamos, ao relógio nosso. O tempo de Deus é Ele que define, a hora certa é Ele que define, o momento de mostrar para você o quanto Ele está fazendo é dele, não é seu. Versículo 12 ao 14 diz assim: os judeus que viviam perto deles 10 vezes nos advertiram: cuidado, de todos os lugares onde moram subirão contra nós de uma vez só. Considerando essas informações, Neemias está dizendo: posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares que ainda estavam abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanços e arcos. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não o temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Neemias estava encorajando o povo a dizer o seguinte: o inimigo pode estar dizendo que não é, que nós não vamos conseguir, que nós somos fracassados. Eles estão dizendo que vão destruir a gente, mas não se esqueçam que é em nome de Deus que nós estamos seguindo. E esse Deus é poderoso e é conosco. Então, não desistam de lutar pelos projetos de Deus na sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Não desista de lutar pelos seus filhos, por tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, porque ainda é Deus quem determina as questões. É Ele que dá a última ordem. E Neemias aqui é um exemplo para nós, pois nós também estamos engajados na mesma obra e nós enfrentamos a mesma adversidade e a mesma oposição. E Neemias é um exemplo de fé. Ele é um exemplo de fé dada por Deus, centrada em Deus e dependente de Deus. Ele tinha uma fé que sabia usar as ferramentas que Deus lhes dava naquele momento, e a minha oração é que nós tenhamos entendimento para esse tempo, usar as ferramentas e termos estratégias de Deus para cada um de nós, cada um de vocês, que vocês tenham, recebam estratégias e ferramentas de Deus para vencer todos as investidas do inimigo, para impedir você de continuar e concluir a obra e o propósito de Deus na sua vida. Então Neemias coloca em uma mão dos homens de Israel uma arma de guerra, uma espada para defender, e na outra mão uma ferramenta de construtor, uma colher de pedreiro, uma espátula de construção.
E ele constrói o muro com espada e com a colher de pedreiro. Todas as vezes que eu li eu acredito que não tenha sido assim, mas todas as vezes que eu li esse versículo, na minha mente, vinha um cara chapando a massa aqui e com a espada aqui, ó. Mas não é, tá? O que está querendo dizer é o seguinte, que em tempo o cara estava colhendo aqui, ó, construindo, mas de olho na espada. A espada estava aqui porque em qualquer momento tinha que parar de construir e lutar. Às vezes a gente para com uma coisa ou com outra. Já percebeu? Eu conheço muita gente que está lutando, mas ele está lutando há tanto tempo que ele já parou de construir também há tanto tempo. O que eu quero que essa palavra mexa com a gente hoje? Que vai ter um momento no dia, é no dia, tá? Não é na vida, é no dia que você vai ter que lutar e o momento que você vai ter que construir. O momento que você vai ter que reconstruir, que recuperar coisas. Por isso que Deus dava vigor para esse povo. Esse povo que estava desanimado, esse povo que estava rejeitado, esse povo que estava desacreditado, Deus dá condição ainda com toda aquela afronta do inimigo. Vão existir momentos que você vai estar cheio de entusiasmo e vão existir momentos que você vai estar cheio de preocupação. Se você olhar o capítulo 3 de Neemias, esse capítulo 3 nos dá uma bela imagem do povo de Deus, que o coração deles estava na obra, de como eles construíram os muros de Jerusalém em unidade. As famílias falaram, não, eu fico com essa parte, outra família falou, eu fico lá, e todo mundo fazendo um pouco, e daqui a pouco as coisas estavam acontecendo. Aí você vê ondas de entusiasmo pulsando no meio deles. Mas agora o capítulo 4 traz para nós uma realidade de todo mundo, que é a adversidade que chega todos os dias, o inimigo sempre tentando destruir você. Quando você olha o início de um novo projeto, quando você olha o começo de uma nova igreja, quando você olha projetos, planos pessoais, pessoas chegando, se juntando, você vê o entusiasmo acontecendo, mas quando você vê o capítulo 4, você vê a realidade que agora, na obra do Senhor, nós devemos também esperar, que é ser bombardeado por problemas, por adversidade, por oposição. E o problema veio, antes de tudo, de fora, na forma da zombaria deles, na forma de ameaça, na forma de complô arquitetado por aqueles que eram inimigos de Neemias, ou melhor, não eram inimigos de Neemias, eram inimigos do que Neemias estava fazendo, porque nem conheciam Neemias. Como que você pode ser inimigo de alguém que você não conhece? Mas aquilo que esse alguém vai fazer pode ser problema para eles, e seria, porque eles não teriam mais acesso à cidade de qualquer forma que eles queriam. Sambalate e Tobias, 2 homens que ficaram muito tristes quando Neemias chegou. Eles ficaram muito bravos, porque chegou alguém que estava preocupado com o bem-estar dos judeus. Primeiro eles riram, quando Neemias chegou lá e falou, olha gente, a gente pode recuperar, a gente pode reconstruir, existe em vocês, aí dentro de vocês, uma força intensa, que vocês talvez não entendam, mas a hora que vocês se juntarem, a gente pode fazer isso. E eles zombaram isso. Esses 2 caras tentaram 3 coisas para derrotar o povo lá, na construção dos muros. Primeiro, eles zombaram deles com uma zombaria muito cruel. Eles diziam que esses judeus fracos vão fazer. Como que eles vão se fortalecer? Eles vão sacrificar de novo? E eles começaram a zombar deles. Tobias disse até aquilo que eu falei para vocês no versículo 3.
Ele falou assim, pode ser até que eles edifiquem esse muro aí. Pode ser até que eles façam esse muro. Mas vai ser um muro tão fraco, se uma raposa subir, vai cair. E a raposa, ela é considerada um animal muito leve, muito ágil, muito rápido, e não derruba nada. Mas estão dizendo o seguinte, o murinho lá dos irmãos ia ficar muito fraco, não ia dar para nada. E eles zombaram deles. A segunda coisa que eles fizeram foi tentar intimidar Neemias e o povo. À medida que a obra continuava a progredir, as paredes eram tapadas, os inimigos começaram a se juntar, eles reuniram suas forças diante de Jerusalém, colocaram diante do povo toda a demonstração da sua força, dizendo, esses muros não vão ser suficientes para a gente vai entrar. Versículo 11 diz assim, os nossos inimigos ameaçavam, antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade, e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. Sabe o que eles estavam dizendo? Nós vamos infiltrar aí, vocês não vão nem perceber. A hora que vocês perceberem, elas destroem vocês todos. Era o tempo inteiro o inimigo dizendo que eles não conseguiriam e ainda sofreriam muito com isso. Todas as manhãs, quando esses trabalhadores chegavam para trabalhar, eles tinham essas ofensas, essas adversidades. Mas uma coisa que a gente vê na história da Igreja de Cristo, você pode anotar isso que eu vou dizer, que a prosperidade da verdadeira Igreja de Jesus Cristo, ela é uma grande dor, ela é uma grande irritação para o mundo. Uma igreja de Deus que funciona, uma igreja de Deus que alcança vidas, ela incomoda o mundo, o adversário. Isso irrita as forças do pecado. Quando você progride na santificação da sua própria vida, arrependendo-se, abandonando do pecado, isso provoca o diabo. Toda oposição que você tiver não deve, não pode desviar você do propósito. Você vai ter sempre oposição. Você vai ter sempre olhares de desprezo, piadas feitas sobre você. Mas isso não deve afastar você do dever cristão. Isso não deve te afastar da caminhada de santificação pessoal. O versículo 10 diz assim: o povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças e ainda tem muito entulho para nós tirarmos. Dessa maneira não conseguiremos reconstruir as muralhas. Vejam, começou a afetar, começou a colocar em questão se daria para fazer ou não. Agora a força deles está um pouco deteriorada, eles estão oscilando, estão cansados. Eles eram impressionantes, algumas semanas lutando com pedras num penhasco, tinha drenado as forças deles. Eles haviam começado o trabalho, mas agora estava muito claro que eles estavam com muito esforço, e tudo que eles olhavam para frente prometia muito mais serviço, muito mais trabalho. Se você olhar sobre servir a obra e o reino de Deus, não importa tudo que você já fez, escute o que eu estou falando. Às vezes você diz assim: eu estou há tantos anos, já fiz tanta coisa, já participei de tanta coisa, já tantos ministérios, já fiz tanto na obra de Deus, no reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: você já fez, mas não finalize isso. Está sempre por fazer, está sempre por acontecer. As almas estão lá, os campos estão brancos,
E os trabalhadores são poucos, e isso sempre vai acontecer. Eu me lembro de uma fala de Napoleão, o grande Napoleão. Ele tinha saído de uma batalha. Os soldados dele estavam todos machucados, cansados, mas estavam exaustos. E do lado de cá de um monte. E ele dá uma subidinha no monte, porque ele era menor, né? Dá uma subidinha no monte para falar com os soldados. Ele diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são brilhantes. São soldados excepcionais. Vocês só estão cansados agora. Só que eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Depois desse monte aqui, tem um inimigo lá. Não importa quanto vocês já lutaram comigo, não importa quanto vocês já venceram comigo, se vocês fraquejarem depois desse monte, nós todos morreremos. Então agora não é hora da gente olhar o que nós já ganhamos. Agora não é hora de olhar o quanto nós lutamos, mas é hora de nós avançarmos confiantes que nós já vencemos uma vez, podemos vencer de novo. Eu só preciso que vocês fiquem aqui, descansem, para que vocês subam esse monte e a gente conquiste mais uma vez. É isso que precisa acontecer conosco. Não importa o quanto nós já fizemos, não importa o quanto você já conquistou. Se você está cansado agora, descansar, mas tenha certeza que você vai ter que subir um monte, do lado de lá e você vai ser vencedor no nome de Jesus. Não importa o quanto você já lutou. As dificuldades, os desafios, os medos, o cansaço do povo, conversando com Neemias, era real. E você sabe que o pessimismo, escute o que eu vou dizer, o pessimismo é pior que o ateísmo. Você acredita em Deus, mas vive como se Ele não pudesse fazer nada. O ateísmo não acredita em Deus, então pronto. Mas você não, você diz que é filho de Deus. Você sabe que o teu pai é alguém que tem um poder maior no universo. Você viu? Quem é pai? Carol, Rafa, se você não estiver vendo o Raul, mas o Raul está lá na sua casa, o Raul dá um grito lá na sua casa, você não está vendo ele, você fica lá na cama, quietinha. Qualquer um de nós, pai, se ouvir um grito do filho, cara, você vai onde está o barulho, não importa onde é. Nós, seres humanos, fracos, falhos, pensa no Deus que você serve, pensa num Deus que você chama de pai. É um grito, só precisa de um grito, só precisa de um grito. O problema é que às vezes a gente fica tentando resolver as coisas e não grita. Então o pessimismo, ele é pior do que o ateísmo. A incredulidade é uma ameaça para nós. Você não acreditar que Deus é capaz de fazer aquilo que você está precisando, ou que Deus vai ter um resultado final para aquilo. O pessimismo, ele distorce a realidade. E as pessoas já estavam para mais do meio do muro, começam a dizer: nós não somos capazes de construir isso, nós não somos capazes de terminar isso. Neemias faz 3 coisas diante disso. Primeiro, põe o povo para orar. Versículo 4, 5 diz assim: ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombaria. E faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós, para sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoe seus erros e pecados, nem apagues a sua afronta e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos consultores.
ele irrompe em oração. Ele fica junto com aqueles construtores. Ele ouve Sanbalate, Tobias e todas as zombarias, mas ele não responde com outra zombaria, não responde com tratamento verbal, com batalha verbal, não entra em discussão, não. Ele vai orar. Está com um problema? Vai orar. O problema é muito grande? Ora mais. Acredite na oração. As armas da igreja não são as armas do mundo. As armas que você vai usar não são as armas que o mundo usa. Você tem que usar a fé, a oração, a palavra. É isso que você precisa. Neemias estava indignado, mas Neemias deixa muito claro aqui: não se trata da minha liderança, Deus. Não se trata do projeto que eu estou fazendo. Nós estamos falando aqui de algo que está mexendo com o que é o projeto do Senhor. Não é o meu nome que está em jogo. Mas era sobre Deus. Ele não tenta se defender, mas ele vê que os insultos são dirigidos para o próprio Deus. Ele faz oração. A segunda coisa que ele faz foi agir. Ele não entrou em pânico. Ele olhou em volta, examinou a situação, como a gente leu. Levou um tempo para avaliar. E a oração dele levou a uma ação. A oração tornou ele decisivo. Neemias, no versículo 9, capítulo 4, ele diz assim: nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. A oração levou ele a uma ação prudente, uma oração decidida, uma ação decisiva. Ele não orou e lamentou, ficou falando: Senhor, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Não. Ele orou e colocou gente para vigiar, colocando sua confiança em Deus. Ele providenciou defesa onde tinha ponto fraco. Ele conseguiu olhar a situação. Ele mandou cada homem amarrar uma espada na cintura, colocou um trompetista para poder olhar se alguém invadia e tocasse o trompete, a trombeta, e todo mundo se reunia para lutar. Ele cumpriu o dever dele. Quantas vezes a oposição, o cansaço, a adversidade, o medo nos fazem congelar diante de indecisão, ou até mesmo abaixar as mãos. E muitas vezes, quando nós baixamos as mãos, nós estamos dizendo: eu desisto, não dá mais para mim. Nós temos hoje muito mais do que Neemias tinha naqueles dias, sabia? Nós temos as Escrituras completas. Nós temos o Cristo crucificado, ressuscitado. Nós temos a promessa de Jesus, dizendo: eu edificarei a minha igreja. Então não dá para a gente esperar os problemas desaparecerem para nós trabalharmos no reino de Deus. Não dá para esperarmos para poder fazer o bem só quando não houver nenhum aspecto negativo. Bom, eu não vou porque é muito difícil, sabe como que é? A gente precisa fazer ainda que as coisas sejam contrárias. Neemias equipa esses homens com uma colher de pedreiro e uma espada. Aqueles que não precisavam das duas mãos para trabalhar, tinha a espada na mão. Aquele que precisava das duas mãos para trabalhar tinha uma espada amarrada
no seu corpo. Tanto a espada quanto a colher de pedreiro naquele momento eram necessárias, porque o propósito não podia parar. É aqui que está a diferença. O que tem feito você parar o propósito de Deus na sua vida? Nós precisamos construir, nós precisamos reconstruir, e reconstrução é complicado. Reconstrução é algo pior do que construção. Reconstrução é organizar aquilo que já foi feito sem perder o desenho, o formato daquilo que era antes. Neemias continua a obra. Ninguém entrou lá, ninguém matou ninguém. E Neemias estava pronto para sair na espada com aquele povo. Ele estava decidido. Ele tratou uma estratégia, ele trabalhou uma estratégia aqui. Ele falou: o pessoal está ameaçando no caminho de vocês ir para casa e voltar. Fica aqui, dorme aqui. Começa a dormir aqui em Jerusalém. Começaram a pernoitar lá, não foram para casa. Mas nós temos que terminar a obra. Alguma coisa precisa ser ajustada, ajusta. Ele mesmo não tirou a roupa. A Bíblia diz que ele não tirou a roupa por semanas. Ele praticou vigilância constante, teve prontidão, ele continuou no trabalho. E nós? A adversidade tem nos afastado do trabalho, da reconstrução? Será que você está comprometido em permanecer na obra de Deus? No seu chamado pessoal à santidade? De repente você diz: mas meu pecado é muito grande, eu não consigo superar isso, ou alguma coisa que, o meu sonho não é muito grande, o plano de Deus eu acho que não é esse para mim. Que Deus nos levante a fé de Neemias, o amor de Neemias, a força, a oração, a ação de Neemias na nossa vida nesses dias. Que Deus coloque uma espada na sua mão e uma colher de pedreiro para você construir, continuar construindo. E que principalmente, que Deus coloque em nós um tipo de conhecimento que Neemias teve. De um Deus que está presente. Um Deus que ouve quando você grita. Um Deus que mantém a honra do nome dele em qualquer circunstância. Um Deus que, por misericórdia, usa improváveis para construir e reconstruir projetos. E um Deus que está comprometido com a gente, um Deus que sempre vai lutar por nós. No capítulo 6, eu já vou encerrar, versículos de 1 a 4 diz assim: os inimigos tentam intimidar ele ainda e chama ele para uma reunião para tentar matar ele. Ele diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado as portas em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer um mal contra mim. Por essa razão enviei-lhes mensageiros com essa explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram esse convite 4 vezes e todas as vezes lhe dei a mesma resposta: estou fazendo
um grande projeto. Estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. É isso que você tem que entender, que no contexto do seu serviço, você está fazendo uma grande obra. Não deixa convites do adversário, convites do inimigo te interromper. Não deixa que a zombaria, a adversidade te fazer parar. Você está fazendo uma grande obra. Mesmo diante das ofensivas, das adversidades, Neemias faz. Mantenha a convicção e a confiança naquele que o chamou, naquele que foi falar com ele, incomodá-lo lá no palácio ainda. Quanto ao muro, vamos ver o que diz o versículo 15 do capítulo 6. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Glória a Deus. Você pode ficar em pé? – 52 dias. Historiadores dizem que precisava o dobro de homens para fazer o serviço que foi feito em 52 dias, para ser feito em 6 meses. Mas, assim como todos reconheceram que Deus auxiliou cada um deles constantemente, é isso que nós precisamos fazer. Sabe o que isso me trouxe para o coração? Isso me trouxe um pensamento sobre essa igreja aqui que está sendo construída. Quando a gente fala que está sendo construída uma igreja, são pessoas, que nós estamos construindo construção nenhuma, Glória a Deus. mas essa igreja que está nascendo, que está sendo construída. Eu entendo que talvez nós tenhamos trabalhado no alicerce até agora, e agora é a hora de crescer para cima. Glória a Deus. Eu li hoje de manhã, hoje eu acordei 5 horas da manhã. Estava chovendo, fiquei preocupado, falei, meu Deus, o povo não vai chegar na igreja com a chuva. Aí parou de chover, graças a Deus. Com um clima agradável até, né? Mas eu li hoje de manhã assim. Tem uma igreja em Milão que chama Duomo de Milão, não sei quantos de vocês conhecem. É uma das melhores catedrais da Itália. E a terceira maior igreja do mundo. E a história dela é fascinante. É uma igreja que está em construção há quase 600 anos. Você pode imaginar o edifício de uma igreja sendo construído por mais de 20 gerações. Gerações de construtores, artesãos, pedreiros. Uma igreja assim requer algumas coisas. E a principal delas é uma visão centralizada daquilo que vai ser feito. E não só isso, pessoas dispostas a fazerem o que tem que ser feito. Imagina se o povo de Milão desistisse em meados de 1600. Ou pior, no início dos anos 1900. Quando os retoques finais estavam finalmente acontecendo. Depois de 500 anos de espera, alguém esperando, a história esperando 500 anos, alguém desiste. Ah, não, está difícil agora. Mas
Mas as pessoas não tinham apenas que estar dispostas para construir durante 600 anos uma igreja. Elas tinham que estar unidas em sua busca e generosas com as suas vidas, independentemente do papel que eles desempenhavam naquele contexto, se era grande, pequeno, se era muito, se era principal, se não era. Precisava estar comprometido. Não foi uma família que construiu aquela catedral. A história da catedral, ela está na reunião de toda uma cidade dedicada a construir algo grande para a glória de Deus. Sempre que nós vemos uma igreja, nós não devemos ver um belo edifício, e sim um hino de um povo que coletivamente colocou suas mãos para criar algo que durará através das areias do tempo. O tempo não vai poder destruir a história de alguém que fez e se dedicou, ou alguém que se entregou numa história. Cada tijolo, cada pedra, cada um é uma mãe solteira que coloca, é um jovem casal que coloca, um professor, um estudante, um aposentado, uma viúva, um garoto com vontade disso, um milionário, todos colocando coletivamente seu tijolo, sua pedra, sua parte na construção da casa de Deus. Às vezes nós podemos desvalorizar a nossa oferta, reter ou até perder a oportunidade no que nós temos para trazer alguma coisa para Deus, na casa de Deus. A realidade é que não foi uma geração que construiu o Domo de Milão, e não é uma pessoa ou geração que é necessária para construir o reino de Deus. Deus está usando a todos no que Ele está construindo, independente de como nós chegamos aqui. Deus está nos pedindo que olhemos para os materiais que nós temos nas nossas mãos, o que nós temos nos nossos depósitos, e comecemos a construir, a reconstruir aquilo que Ele pensa para nós. O peso não está sobre mim, sobre você, separadamente, mas sobre nós todos, porque para que nós façamos coletivamente acontecer. Cada um fazendo a sua parte, colocando nosso tijolo, nossa oferta, nossa pedra na construção da casa de Deus. A verdade é que eu sempre digo, somos melhores em tudo se estivermos juntos. Somos melhores em tudo se nós estivermos com a mesma visão. E é isso que eu quero hoje, que essa palavra de Deus impulsione você a viver algo novo para esse tempo, mas definitivamente viver algo novo para esse tempo, e experimentarmos aquilo que Deus está desejoso de entregar. Deus está com as mãos estendidas para nos entregar algo extraordinário, miraculoso, mas tem tempo e nós estamos presos a algumas coisas que não são necessárias para esse tempo. Não deixa que o desânimo, não deixa que o cansaço, não deixa que a preguiça, que a frieza te impeça de continuar, de avançar, porque o Senhor continua sendo o mesmo e Ele vai fazer milagres no nosso meio. Eu tenho certeza disso. É só um ponto, é só uma faísca que precisa, e se você estiver pronto para ser a centelha de Deus nessa manhã, você vai ser participante de tudo isso e viver o que Deus tem para nós. Aleluia. Põe a mão no seu coração aí. Eu quero que você tenha a oração mais sincera que você pode ter hoje de manhã. Senhor, nós estamos aqui debaixo da Tua palavra, Senhor, onde, Senhor, o título dessa palavra é com as Tuas mãos. Sabe o que eu quero nessa manhã? É entregar as minhas Tuas mãos, Senhor, para fazer a Tua obra. As Tuas mãos. Eu quero, Senhor, colocar meu coração inteiro no Teu propósito, na Tua vontade. Senhor, eu quero ver, Senhor, os milagres acontecendo. Eu quero ver, Senhor, a Tua palavra alcançando vidas e transformando famílias, Deus, no nome de Jesus.
E Senhor, o que for necessário com a minha vida, Senhor, o que puder representar, ajuda nesse processo. Usa a minha vida, Senhor, no nome de Jesus. Mas tão igual que o Senhor alcance os corações dos meus irmãos nessa manhã, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que vão assistir depois, Senhor, que seja, Senhor, uma centelha, essa palavra dentro de cada coração, para que possamos avançar e romper, Senhor, num tempo que se chama hoje. Nós queremos ver o Teu mover. Queremos ver, Senhor, a atuação do Teu Espírito Santo. Queremos, Senhor, definitivamente encerrar um ciclo, Senhor, de lamentação, encerrar um ciclo, Senhor, de desculpas, mas colocar, Senhor, diante do Senhor as mãos e os pés para o trabalho. Queremos ser usados, Senhor, por onde for, por onde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, no momento que o Senhor quiser. Senhor, usa cada um dos meus irmãos no nome de Jesus. Oramos nessa manhã, Senhor, agradecidos porque o Senhor é conosco. Que a nossa devoção, que a nossa caminhada, Senhor, faça sentido todos os dias. Que possamos viver o extraordinário. Que possamos viver, Senhor, o inimaginável, o extraordinário, no nome de Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã?